Acabei de receber aqui do meu querido irmão Zé Renato Sátiro mais uma preciosidade a respeito de histórias do São Paulo Futebol Clube, curiosidades, né? Conquistas do São Paulo, enfim, histórias muito legais, cara, muito legais. Ah, eu quero saber da história do São Paulo, mas é muita coisa para ler, né? A gurizada hoje, o pessoal mais novo aí hoje não curte ler muito. Tá aqui, ó, condensado, grandes histórias do São Paulo em pequenos, né? Em pequenas apresentações aqui do nosso querido Zé Renato Sátiro. Enfim, eu vou botar aqui, vou deixar aqui no primeiro comentário também, o link do Zé Renato para você pedir também o seu, hein? Aproveita o Dia dos Pais aí, ó, que legal para dar pro papai, né? Nessa próxima semana, esse exemplar aqui, muito legal, sempre legal o trabalho que o Zé Renato faz. Nós vamos apresentar aqui numa live com mais detalhes. E eu vou juntar a minha coleção de Zé Renato, que eu tenho aqui, ó, São Paulo 1993, e a Bíblia do Torcedor São Paulino, né? O almanaque do São Paulo, com todos os jogos, aqui não pode faltar. Tá bom, irmãos? Zé Renato, obrigado, irmão, por mais esse presente muito legal. Royal Thierry, São Paulo Raiz na área. Eu fico imaginando se o São Paulo tivesse uma administração séria. Eu fico imaginando se o São Paulo tivesse uma administração competente, né? Uma administração que realmente estivesse voltada para os interesses do São Paulo Futebol Clube, nada mais do que isso. Porque se com um treinador, e o Hernan Crespo chegou justamente para fazer essa transformação e essa mudança, surpreendendo inclusive a mim, né? A César o que é de César. Eu estava extremamente preocupado com a chegada do Crespo no caos que estava o São Paulo. Essa era a minha preocupação, né? E o Crespo conseguiu mostrar para todos nós que é possível sim fazer um trabalho sério. Só que assim, é da comissão técnica para dentro do banco, para dentro do campo, desculpem. É do banco para o campo, única e exclusivamente. É ele com os jogadores. Vocês podem ver que o Belmonte está desaparecido, o Casares está falando de teatro e televisão. Então assim, quando eles não se metem com o futebol, automaticamente você vê uma produção diferente dentro do São Paulo. Com um treinador que é competente, com um treinador que é sério, com um treinador que não é chiliquento. E tem gente que defendia e defende ainda o Zubeldia, né? É o que eu falava para vocês que me acompanham sabem. Senhores, o São Paulo não precisa de contratação. O São Paulo precisa de um treinador que chegue e coloque ordem na casa. E a ordem, a gestão, ela não é só na organização do time dentro de campo, é no comando sobre os jogadores, né? O jogador veste a camisa do São Paulo, ele tem uma responsabilidade com 22 milhões de torcedores. Então é assim que funciona. E o Crespo, sim, está fazendo já num começo de trabalho. Tem gente que pede um ano para o treinador. Tem gente que pede um ano. Ele já está no começo de trabalho dele, já apresentando resultados para lá de expressivos, perto daquilo que a gente esperava dele, tá? E aí eu fico imaginando, foi o que eu comecei a falar, o seguinte: você imagina se o São Paulo fosse organizado? Você imagina se o São Paulo tivesse um diretor, um presidente que não fosse fanfarrão e fosse competente? Você imagina se o São Paulo tivesse um diretor de futebol sério, né? Com humildade, inclusive, para não dizer que é bom pra cacete naquilo que faz? Vocês imaginam se o São Paulo tivesse planejamento? Se o São Paulo tivesse um executivo de futebol, que nem essa tranqueira desse Rui Costa que tá aí, tivesse um outro cara, um cara sério, um cara inteligente, que soubesse fazer negociações de trabalho? Meu Deus do céu, não precisava nem de SAF, não precisava de SAF. São Paulo precisa ter gente competente com vergonha na cara, só isso, para fazer a administração do São Paulo. Porque dentro do campo, continua de alguma maneira a camisa pesando. Dentro do campo, a história do São Paulo continua gigante, né? E é isso que a gente quer, o mínimo que a gente quer é isso. O que a gente está vendo nesse momento, que são 5 vitórias consecutivas, é isso que a gente quer. A gente sabe que uma hora tropeça, mas o tropeção, ele tem que ser com dignidade. O tropeção, ele tem que ser com entrega. O tropeção, ele tem que ser com intensidade. Aquele jogo que termina e nem sempre você ganha, mas você fala, cara, meu time me representou. É assim que tem que ser o São Paulo Futebol Clube. O torcedor do São Paulo não pode aceitar nada menos do que isso. A arquibancada de 70 mil pessoas não pode nunca aceitar menos que isso que a gente está vendo. Pois bem, gente, tem jogo aí pela frente, né? Quarta-feira, decisão, hein? Decisão de Copa do Brasil. A gente, logicamente, quer, né? Aguarda e exige. O torcedor tem que exigir.
um desempenho não menor do que esse que a gente está vendo, né? E é isso que o São Paulo precisa. O São Paulo precisa passar dessas fases. Isso traz dinheiro para o São Paulo. Na verdade, eu não sei se é uma boa ou uma notícia, né? Eu tenho uma boa notícia para te dar, você já sabe. Qual que é, Ronê? Vai entrar dinheiro no caixa do São Paulo passando de fase na Copa do Brasil. Porra, que legal. Eu tenho uma má notícia para te dar. Qual que é, Ronê? Vai entrar dinheiro no cofre do São Paulo. Porque quando entra dinheiro ali, meu irmão, eu lembro do Paulinho da Viola, né? Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. Então é aquilo, gente. É uma preocupação que a gente segue tendo. Mas enquanto o campo estiver blindado, a possibilidade de a gente ter êxito, ela acontece. Eu me lembro que isso aconteceu lá com o Dorival Júnior na Copa do Brasil, exclusivamente na Copa do Brasil, porque no Brasileiro foi uma bosta. Mas na Copa do Brasil, o campo foi blindado, né? Então precisa blindar mesmo, precisa pegar uma solda, um soldador, colocar todo mundo para dentro do portão, menos o diretor de futebol, menos o executivo de futebol, menos o presidente, menos Muricy Ramalho também, né? Deixar tudo lá fora e soldar o portão, não deixar entrar. É isso que tem que fazer, para a gente conseguir de alguma maneira obter um tipo de sucesso. E acender vela para o departamento médico conseguir recuperar jogador. Outra vergonha, outra aberração naquele lugar ali no São Paulo que sempre foi excelência e competência. Que hoje em dia é isso aí que a gente está vendo, né? Existem algumas coisas, gente. Eu vi uma publicação aí há pouco que o São Paulo está comemorando aí a venda do Tuta, né? Possivelmente para um time do Catar, por 96 milhões. O São Paulo tem direito a 3% como clube, eu chamo de percentual, como é que chama? É percentual miséria, né? Percentual migalha. O São Paulo em 2019 vendeu esse garoto para a Alemanha por 7,8 milhões de reais, né? Em 2022 o São Paulo vendeu os outros 30% que o São Paulo tinha por 7,8 milhões de reais. E agora o São Paulo vai ganhar 2,9 milhões de reais se for vendido para o Catar. A gente soma isso daí, meu irmão, dá 18 milhões. Dá 18 milhões por um jovem de talento que não chegou nem a jogar no time de cima. Aí eu pergunto para você, se esse garoto tivesse sido trabalhado no São Paulo, se esse garoto tivesse tido oportunidade, se esse garoto pudesse ter se desenvolvido no São Paulo, vocês acham quanto que o São Paulo poderia pegar nele? Ah, mas é uma aposta, Rony, se não der certo. Meu irmão, se não der certo um monte de jogador, tem que trocar quem está cuidando da base do São Paulo Futebol Clube. Só isso que tem que fazer, né? Então tem que se trabalhar bem o valor, trabalhar bem o jogador. Eles queriam pagar 25 milhões no tal do Juan Tresordi, que até hoje ninguém no São Paulo deu satisfação nenhuma a respeito dessa palhaçada que foi a tentativa de contratação com essa ligação aí obscura entre empresário, entre Rui Costa, essa palhaçada toda, que em qualquer time sério teria sido obrigado a dispensar o tal do executivo de futebol, essa tranqueira. O Rui contrata e vende de costa, essa tranqueira que está aí, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o São Paulo arrecadou, nesse tempo todo, com o Tuta, 18 milhões. O que você faz com 18 milhões? Eu já sei a resposta. Vocês sabem a resposta que eu tenho para falar, né? Vocês sabem muito bem. Então, isso é uma vergonha. E tem gente que bate palma. Bate palma para a notícia. O São Paulo está recebendo 2,9 milhões pela venda. Ai, que legal, bate palma, solta rojão, a nutelada toda aí. Se aprofunda na porra da informação, na porra da notícia, caraca. Entendeu? E vai somar aí o que o São Paulo recebeu por um jovem, por um talento. É essa a questão do São Paulo, né? Por isso que eu falo para vocês, o torcedor tem que sim continuar vibrando, continuar apoiando, continuar exigindo que o campo entregue aquilo que tem que entregar com a camisa do São Paulo. Terminado isso, você olha para o outro lado. Continuar cobrando essa diretoria fraca, incompetente e omissa, que nada tem a ver com o que está acontecendo dentro do campo. Para deixar muito claro. Porque se esses caras aparecerem dentro do campo de novo, meu irmão, perigas o Crespo despencar novamente. Como outros aí já despencaram. Legal? É isso daí, irmãos. Estamos juntos. Satisfação sempre falar com vocês. Já vou correr lá para ver agora o meu mais recente presente aqui do Zé Renato Sátiro, Histórias Tricolores. Eu vou deixar o link aí para você também fazer o seu pedido. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, um abraço, tamo junto.